Olá, pessoal, este é mais um Fala Carlão, e o Fala Carlão, você já sabe, é sempre na prateleira de cima do agronegócio brasileiro. Olha, hoje vou ter uma conversa aqui com um caboclo que eu achava até, eu recebi aqui uma publicação, uma propaganda lá do escritório dele, e o André Passos, ele parece mais velho na propaganda, mas ele é esse moço jovem que está aqui do meu lado, advogado. Ele é professor da Fundação Getúlio Vargas e, portanto, eu considero ele deve ser discípulo do querido Roberto Rodrigues. Então, é gente do bem e é gente que merece estar aqui no Fala Carlão, viu, André? Obrigado pela sua presença aqui, viu? Ô, Carlão, eu que agradeço. Para mim é uma honra estar no seu programa, tanta audiência, tão importante para comunicar o agronegócio brasileiro, as questões do agro. E obrigado pela parte que me toca, né? De estar mais jovem. Prometo para você que eu vou tentar me esforçar para me manter o mais jovem possível, né? Escuta, deixa eu te falar, como é que um carioca, e aí eu queria que você começasse a história, a gente vai esquecer um pouquinho essa história, que você é professor lá da FGV, a gente volta nesse assunto daqui a pouco, mas eu queria saber um pouquinho como é que você foi, um carioca foi parar no direito e no direito foi parar no agronegócio. Explica para mim essa história. Pode falar onde é que você brincava, eu soube até que você é torcedor do Flamengo. Como é que é essa história sua de vida aí? Pois é, Carlão. Aliás, carioca de nascimento, né? E caipira e do interior de São Paulo de coração e torcedor do Flamengo, não tenha dúvida, né? O Mengão é nosso time de coração. Mas essa é a situação, né, da vida, né? E eu, desde muito novo, né, fui estudar direito, era meu sonho da minha família, né? Meu pai sempre apoiou bastante isso. E desde muito novo no Rio de Janeiro, antes até de me formar, eu sempre fui um carioca um pouco diferente. Ao invés de ir para a praia, né, surfar, né, jogar futebol, essas coisas, me mandavam para o Centro-Oeste, né, para fazer auditoria. Eu trabalhava na PricewaterhouseCoopers, uma empresa internacional de auditoria, e eu ia auditar empresas do agronegócio, grandes exportadoras, grandes trading companies, grandes produtores, né, grandes comercializadoras. Todos esses entes da cadeia do agro que a gente sempre fala, que a gente trabalha, grandes produtores rurais, e eu acabei desde muito cedo me vinculando ao agronegócio. E aí foi um caminho natural parar em São Paulo, casar com uma paulista, né, do interior, família da minha mulher do interior de São Paulo, e desde que eu me conheço por gente, eu sou pé vermelho, né? Na verdade, né? A areia da praia ficou lá, eu já limpei, já bati, já sumiu, e eu virei um pé vermelho, né? Convicto, né? Sou apaixonado pelo Brasil, apaixonado pelo agronegócio, e tenho sim no professor Roberto Rodrigues a maior liderança e a nossa inspiração de todos os dias para levar a mensagem do agronegócio, principalmente com o nosso chapéu de professores da Fundação Getúlio Vargas, nos nossos MBA em Gestão Estratégica do Agronegócio, que têm sido fundamentais na formação dos novos gestores do agronegócio brasileiro. Escuta, você deu um salto muito grande. Eu gosto sempre de saber o seguinte: onde é que você brincou quando era criança, viu? Você falou do seu pai, o seu pai é da área do direito. Fala um pouquinho para mim das suas raízes. Não, meu pai nunca foi da área do direito e eu brincava. E o meu quintal era fazenda. Meu pai foi criado numa fazenda no Norte Fluminense. Veio muito pequeno para o Rio de Janeiro, chamada Fazenda da Cruz, né? A origem da minha família paterna tem a ver com fazendeiros do Norte Fluminense. Meu pai é um Pereira de Souza. Washington Luiz Pereira de Souza, presidente do Brasil na década de 30, né? Era tio bisavô do meu pai, né? E aí meu pai sempre teve esse abraço, né? E a gente sempre foi muito criado próximo nas coisas do agro, né? Meu pai sempre falou muito da infância dele, sempre quis que eu fosse agrônomo, na verdade, né? E o meu quintal tinha um cavalo, né, pequenininho lá em casa, né? Mesmo já morando no Rio de Janeiro, eu morava na zona rural do Rio de Janeiro, em Jacarepaguá. Meu pai comprou um cavalo, amarrou no terreno do lado. Eu adorava brincar com aquele cavalo, né? Adorava jogar bola com os meus amigos na rua, e a paixão pelo Flamengo veio disso aí, né? Jogando bola no terreiro, lá numa zona rural do Rio de Janeiro ainda, essa vinculação
a minha família paterna, né, que tinha a ver com agronegócio no norte fluminense, cana, leite, tudo isso. E legal, Carlão, o Flamengo, eu estudei na UERJ, Universidade do Estado do Rio de Janeiro, fiz direito lá. E é o complexo do Maracanã. Então, isso eu vou confessar para você, dia de prova, quando tinha jogo do Flamengo, aquele barulho da torcida entrando no Maracanã, eu fazia o mais rápido possível a prova, passei, graças a Deus, em todas, e saía correndo para o Maracanã para ver jogo do Flamengo. Então, essa coisa do Flamengo está umbilicalmente ligada ao direito e às raízes também aí da infância e do convívio com a minha família paterna, que tem tudo a ver com agronegócio. Maravilha. Agora sim a gente colocou os pingos nos is, agora então a gente pode seguir a nossa prosa aqui. E como é que você veio parar na Fundação Getúlio Vargas? Fala para mim. Então, a questão acadêmica, para mim, sempre foi muito importante, né? Eu sempre gostei muito de atuar como advogado, mas eu sempre quis devolver para a sociedade, sob a forma de ensino, né, o que eu recebi. Né? Eu estudei numa faculdade pública, então a gente tem aquele espírito de devolver para a sociedade aquilo que a sociedade investiu da gente, até porque as faculdades públicas são custeadas com dinheiro público. Né? E eu sempre tive essa vontade. E por conta dessa vinculação ao agronegócio, surgiu essa oportunidade de lecionar na Fundação Getúlio Vargas, e um convite da Fundação Getúlio Vargas, com o professor Roberto Rodrigues capitaneando a fundação, e dos meus coordenadores queridos lá da fundação, o Evandro, o Fábio, o Felipe já foi, né? Coordenador direto, não dá para recusar, né? Viajar por esse Brasilzão de meu Deus, né? Do Oiapoque ao Chuí, falando de agronegócio, conhecendo, olhando no olho de cada produtor, de cada jovem que está buscando se especializar em gestão e levando essa mensagem que o professor Roberto Rodrigues tanto nos inspira a levar, não dá para resistir a esse convite, Carlão. Então, assim, esse chapéu é uma paixão muito grande nossa, né? E uma coisa que a gente acabou surgindo o convite, e não é um convite, é uma convocação. A gente vai lá e cumpre. É verdade. O convite do Roberto não é um convite, realmente é uma convocação. Tem que estar lá presente. Aliás, o Roberto já me falou em várias entrevistas que nós já tivemos a honra de fazer com ele. Sempre ele tem um orgulho muito grande aí do time da Fundação Getúlio Vargas, André. Agora, conversando com você, eu já estou ficando mais próximo, já consigo entender melhor ainda o Roberto, viu? Nada. A gente, na verdade, não tem como, né? Ele coloca o sarrafo lá em cima, né? A gente tem que sair correndo atrás para poder atender as expectativas que ele coloca. E o professor Roberto é sempre um inovador. Ele é sempre o primeiro a abraçar as inovações e o primeiro a abraçar os desafios, né? Então, ele leva para a gente essa inspiração e essa necessidade da gente continuar aí essa obra dele e seguir na mesma toada, né? Isso é muito legal, é muito gostoso de fazer. E eu agradeço muito a sua fala, porque isso mostra que o que ele anteviu e o que ele está fazendo e a obra que a gente procura levar adiante é uma obra fundamental aí para o agronegócio brasileiro. Olha, você como professor aí na FGV, imagino e esses cursos de extensão todos que a FGV tem aí espalhados, eu acho que vocês devem manter contato muito próximo com as novas gerações do agronegócio, né? E se tem uma coisa que o Brasil é importante para o Brasil, e eu acho que isso diferencia, inclusive, o Brasil de outros países, é que o Brasil, realmente, os jovens hoje estão todos, na verdade, saíram para estudar e está todo mundo voltando para a roça, né? Está todo mundo antenado com a roça, uma roça extremamente, vamos dizer assim, tecnificada, usando tecnologia, usando inovação. Qual que é a sua percepção disso tudo, André? Carlão, excelente colocação. Isso aí, a garotada que está vindo do agronegócio, né, a terceira, quarta geração daquelas famílias que desbravaram o Cerrado Nacional, ou na sexta, sétima geração daquelas famílias que vieram no café, os imigrantes italianos aqui do interior de São Paulo, no Rio Grande do Sul mesmo, né, e tal.
é belíssimo esse trabalho, porque essa moçada, ela está abraçando o agronegócio, cheia de propósito, cheia de ideal, de transformar o agronegócio brasileiro. A grande transformação do agro a gente acompanha nessa potestade que ele é hoje, né, foi feita dentro da porteira. E esse pessoal está adicionando tecnologia dentro da porteira. E é muito gratificante que é essa missão como educadores que a gente executa, né, de treinar essas gerações, de ajudar a assentar para essas novas gerações bases sólidas, teóricas, de gestão no campo, porque eles estão sedentos por isso, né? Hoje, o paradigma da gestão é fundamental, não só a gestão tecnológica, como a gestão agronômica, né? A agricultura de baixo carbono, né? Todas as técnicas agrícolas de integração lavoura-pecuária e gestão, principalmente. Eu costumo brincar que depois da porteira tem financiamento, tem gestão, né? Tem toda a parte jurídica, né, que a gente lida como professores e lida lá no escritório, no Passos Estica Advogados, com vários clientes, estruturando esses processos de sucessão empresarial, estruturando projetos, né, de financiamento, de transformação em estruturas societárias das fazendas, para facilitar a chegada desses novos, né, gestores, dessas novas gerações. As novas gerações pedem espaço, querem espaço, e a gente precisa equilibrar, né, a parte do empreendedorismo das antigas gerações com essa necessidade, como você falou, a meninada está voltando para o campo e está voltando cheio de ideias na cabeça, e eles querem colocar isso em prática. Essa necessidade deles precisa ser colocada sob uma forma jurídica, de estruturas jurídicas que possibilitem, então, que os pais e eles, com a novidade, convivam harmoniosamente e impulsionem os negócios familiares desses produtores rurais brasileiros tão bem-sucedidos. Olha, eu queria colocar mais um tema importante, que eu acho que é um tema em voga hoje e que deve ter tudo a ver com a sua atuação, tanto aí na Fundação Getúlio Vargas, quanto na sua atuação no mundo privado, que é a história da governança e a história as três letrinhas hoje, né, o ESG aí, que está tão em voga, né? Então, eu queria que você, explorando um pouquinho mais ainda esse seu lado professor, e a gente já chega lá, eu vou falar também com você sobre as questões mais do ponto de vista prático, eu queria que você falasse um pouquinho, essas gerações todas, eu imagino que estão extremamente conectadas com esses temas, governança e todos os temas e subtemas que esse tema tão importante para o agro requer, né? Carlão, excelente colocação. E, por favor, pode explorar à vontade esse lado do professor, que a gente adora, né? Essa mensagem, né, da gestão no agronegócio brasileiro e de levar essas bases é muito importante, né, que a gente leve isso, Brasilzão de meu Deus, afora, né, para que todas as famílias do agronegócio entendam e compartilhem isso. E ESG está na moda, né, como você bem colocou, de environmental, meio ambiente, S, social, social, né, e G de governance, governança. O que é isso? O que são essas três letrinhas? Essas três letrinhas, Carlão, não tem novidade nenhuma. É algo, né, que o mercado financeiro empacotou e coloca isso como uma necessidade, ou seja, daqueles que ofertam crédito, mas do ponto de vista do agronegócio brasileiro, isso tem sido feito há gerações, né? O environmental, por exemplo, o Código Florestal faz 10 anos, a nossa legislação ambiental, o Código Florestal, uma das mais desenvolvidas do mundo. Social, né? Quer dizer, o impacto social do agronegócio brasileiro, o impacto multiplicador, né, tem sido vertiginoso, né? Quer dizer, a BR-163, é só você ir lá na BR-163, pegar a BR-163 e você vê, né, a quantidade de cidades, né, que você tem lá no Mato Grosso e que foram crescendo à margem da BR, e esse impacto social é maravilhoso, escolas, né, desenvolvimento. Eu costumo brincar que existe uma China no Brasil, né, que o Brasil ainda não descobriu isso, mas existe uma China no Brasil. Sinop, né, Primavera do Leste, né, Luiz Eduardo Magalhães, e por aí vai. As fronteiras do agronegócio mostram que o Brasil tem uma receita, e a receita é o agronegócio brasileiro. Esse é o social, né? E o governance, né? Governança, é isso que eu estou falando, ou seja, os produtores rurais bem-sucedidos fizeram seus empreendimentos na pessoa física e hoje, por uma necessidade de acessar
capitais, né, para maximizar os seus negócios, e a necessidade até de processos sucessórios, de passar o bastão para as novas gerações, estão constituindo empresas, pessoas jurídicas, CNPJs, ou seja, governança para lidar com as questões do dia a dia da condução dos negócios e atender essas necessidades daqueles que financiam o agronegócio brasileiro. O agronegócio tem tudo, né? O agronegócio tem terras, tem um produtor rural empreendedor que não tem medo de correr riscos, tem o financiamento privado do agronegócio, os títulos do agro, as normas do agronegócio que estão postas desde a década de 70 e só vem evoluindo, chegando agora na lei dos títulos do agronegócio eletrônicos de 2020, no FIAGRO agora de 2021, e o agronegócio brasileiro também tem a oferecer essa harmonia, essa harmonização entre os stakeholders, que a gente chama. O que é esse nome chique, stakeholders? Toda aquela comunidade que orbita em torno do agronegócio, as cidades, as pessoas, os donos do negócio, as novas gerações, e isso é um trabalho que tem sido feito, e as novas gerações têm praticado um papel muito importante de levar essa necessidade aos pais. E os pais e os avós dessas gerações também têm se aberto para esses conceitos, entendido essa necessidade como empreendedores que são, como um novo ponto, um novo patamar, uma nova fronteira de negócios. Tem sido muito legal, tem sido muito gratificante, muito interessante. A gente faz bastante isso com o nosso chapéu de advogados e com o chapéu de professores, a gente explica bastante isso nas aulas da Fundação Getúlio Vargas. Maravilha. Ô, André, deixa eu te falar, infelizmente o nosso tempo aqui já passando dos descontos. Eu queria agradecer a sua presença aqui, dizer que eu acho que todo mundo que está vendo essa entrevista aqui, a gente tem muito produtor que assiste o nosso programa, nós estamos aqui. Aliás, eu quero fazer um parênteses aqui para pedir para vocês, se você tiver, olha só, se você estiver no YouTube, se inscreve aí no nosso canal agora, aperta aquele sininho lá para você receber as nossas notificações, deixa o seu like, o seu comentário, principalmente compartilhe esse vídeo com toda a galera. Agora é o seguinte, se você é daqueles que também gosta só de ouvir, não gosta muito de ficar, já enjoou da minha cara e gosta mesmo de pôr um fone no ouvido enquanto está na esteira escutando, procura a gente também lá nas plataformas de áudio, que você vai achar todas as principais plataformas de áudio. O Fala Carlão também está lá. Agora é o seguinte, a galera, viu, o André, eu acho que depois dessa entrevista, que os produtores rurais que estão nos vendo aí, especialmente aqueles da audiência nacional e internacional do Canal do Boi, eles devem estar pensando, pô, esse cara aí é professor, mas ele é um professor prático, um professor da FGV, não é um professor que conhece geografia, conhece a geografia do agronegócio, mostrou que conhece as cidades, enfim. Eu queria que você falasse um pouquinho desse mas bem rápido mesmo para nós, para a gente fechar aqui dessa sua atuação aí no mundo privado, o que é que o seu escritório oferece aí, pessoal que quiser te contratar, o que é exatamente que você faz e aonde vocês estão? Carlão, obrigado aí pela pergunta. Bom, com o chapéu de advogado, a gente atua no Passos e Estica Advogados. É um escritório especializado em agronegócio. A gente atende desde o produtor rural até as empresas de revenda, as empresas de comercialização, as trading companies, as empresas que financiam o agronegócio, estruturando contratos, operações, assessoria na parte fiscal, assessoria na parte de eventuais discussões judiciais e tudo isso. E o que a gente faz é colocar na prática, como você bem notou, né, esse conhecimento que a gente desenvolve, as discussões que a gente desenvolve no nosso viés acadêmico, na prática, em benefício do produtor rural. O escritório tem unidades em São Paulo, Ribeirão Preto e Goiânia, né? Não podia ser diferente, né? A gente está no agronegócio, nós somos do agronegócio e chama-se Passos e Estica Advogados. Seria uma honra se algum dos seus web espectadores ou telespectadores nos procurasse, eu teria o maior prazer em atender, dar as diretrizes que fosse, ajudar
para que a gente possa fazer esse agronegócio brasileiro sempre melhor e ter o desafio, né, que é o desafio de alimentar o mundo, que é um desafio que a gente se propõe a ajudar a estruturar sob a batuta, né, sob o nosso trabalho de advogados. Ô, pessoal, é o seguinte, vocês viram aqui que aqui não dá cuidado, não. O povo é sempre da prateleira de cima. Eu conversei hoje aqui com o André Ricardo Passos de Souza, que é professor da Fundação Getúlio Vargas, é advogado, tem um escritório dele, enfim, deu uma aula aqui para a gente, como não poderia deixar de ser. Ô, André, super obrigado pela sua presença aqui no nosso Fala Carlão, viu? Carlão, a honra toda minha. Esse programa de total audiência no Brasil e no Brasil do agronegócio. Um abraço, muito obrigado. É isso aí, pessoal. Esse foi mais um Fala Carlão, sempre na prateleira de cima do agronegócio brasileiro. Um forte abraço a todos vocês. Eu vejo todo mundo no nosso próximo programa. Valeu, gente. Fui!